Salve, salve, moçada do podcast Autoridade Concurso, podcast do futuro policial militar. Que dia, hein, meus amigos? Que dia. Hoje estamos aqui com um convidado extremamente importante. Fala, Ricardo. O que nós temos para hoje aqui no nosso podcast? Salve, pessoal do Autoridade, tudo bem? Olha, hoje a gente tá com um cara fenomenal. O professor Rafael De Lázari. Ele é professor de Direito Constitucional, pós-doutor em Direito Constitucional lá em Portugal, não é nem no Brasil, é lá em Portugal. Professor da Unimar, não só da graduação, mestrado, doutorado, autor de muitos livros, um cara sensacional que sabe como ninguém, e eu posso afirmar porque é meu amigo pessoal, eu sei que ele é foda mesmo, ele sabe como ninguém o que é o direito constitucional e o que pode te ajudar. E hoje nós vamos bater um bate-papo aqui, nós vamos fazer um bate-bola aqui bem descontraído, bem legal, para que você fique sabendo mais ou menos como que funciona, o que são algumas partes que caem no concurso da PM, vinculado à nossa história dos 32 anos da Constituição. Aí eu passo a bola para você já, Rafa. Você se apresenta aí. Bom, tudo bem. Ricardo, Vitor, muito legal estar aqui, né, na Autoridade. Eu agradeço bastante o convite, acho muito bacana. A todos que estão assistindo, acho que a gente vai ter a chance de bater um papo. Vamos tentar conduzir da forma mais informal possível, uma conversa mesmo, amistosa. E nas minhas qualificações, você falou e esqueceu de falar da que eu mais gosto, que é o fato de que eu sou palmeirense, né? Eu sou corintiano, eu não posso Então, falar isso. Pessoal, consideramos então encerrado o primeiro podcast da Autoridade. Não dá para continuar. Palmeirense não dá, né? Pelo dá. amor de Deus. Então ficamos por aqui, então? Show de Mas bola, muito show legal. de bola. Obrigado de verdade o carinho, o convite, por receber aqui na terra de vocês. Assis City. Assis City. Quem não sabe, a Autoridade fica em Assis, viu, pessoal? Tem gente que não sabe, é Brasil, né? O pessoal tem de todo lugar do Brasil aí, às vezes. Rafa, vamos começar então. Vamos bater papo. Vamos falar do que interessa, que é a Constituição Federal. Cai no concurso da PM para soldado, tá? Toda a prova necessariamente desde que começou as provas da PM. Lógico, por que cai? Porque cai em todo concurso. Então você que não tá, não tô prestando soldado e tá acompanhando o podcast, saiba que isso daqui vai cair em qualquer concurso público seu. Principalmente que o nosso foco do bate-papo de hoje é 32 anos da Constituição Federal, mais voltado mais para os direitos fundamentais, que cai em todo concurso praticamente. Não, direito constitucional é matéria-chave de todo e qualquer concurso. Concurso nível médio, concurso nível superior. Se você está prestando concurso de técnico, se você está prestando concurso de analista, certo, de promotor, de juiz, você vai prestar o exame de ordem, se você quer a polícia militar, polícia civil, cai direito constitucional. Eu falo que eu sou professor da disciplina mais importante de todas. Um pouco puxando a sardinha para o meu lado, é claro, mas o fato é que o direito constitucional é de altíssima incidência em todo tipo de concurso público. Então, sempre cai a legislação relacionada à Constituição Federal. Isso é óbvio que acontece. Show de bola. É isso mesmo. Até porque é a nossa lei principal do Brasil, né? Ainda bem que caia. Se não fosse esses pequenos detalhes, ela não estaria chegando a 32 anos. Né? Com certeza. Considerando um país que tem pouca tradição democrática como o Brasil, sim, nós vivemos bons tempos em períodos ditatoriais, considerando as somatórias. Certo. Chegar a 32 anos de uma Constituição, com tudo que aconteceu, é uma conquista. Nós temos que olhar o copo meio cheio, temos que ser otimista nesse ponto de vista, sem sombra de dúvidas. Ele já está falando, inclusive, pós ali período de regime militar, né? Cria-se a Constituição Federal, já seria a nossa primeira indagação. A Constituição, ela foi criada realmente num panorama de democracia? Ela seria mais liberal? Como que a nossa Constituição ela se apresentou com uma contextualização histórica da época? Por que criou-se a Constituição? A razão boa, eu digo que a nossa Constituição é uma Constituição possível. Ela podia ser excelente, ela podia ser péssima, mas ela é uma Constituição boa, né? É uma Constituição possível. Nós não podemos esquecer que nós vínhamos de uma experiência ditatorial de cerca de 25 anos. O processo de fim da ditadura e início da redemocratização não foi um processo que se deu do dia para a noite. É fundamental que as pessoas entendam isso. Não é que um dia nós dormimos na ditadura e acordamos no outro dia na democracia, né? O processo que conduziu à Constituição, que marca efetivamente os 5 de outubro, né, que marca efetivamente a redemocratização, foi um processo paulatino, que começou, por exemplo, em 1979 com a Lei da Anistia Brasileira. Então, reparem que nós tivemos uma Lei da Anistia em 79 e tivemos o advento de uma nova Constituição em 88. Nós estamos falando aí, portanto, em quase uma década de processo de reconstitucionalização, de redemocratização, né? A grande vantagem é que é uma Constituição possível
E como tal, ela é um tanto equilibrada. As pessoas perguntam para mim se a Constituição brasileira é de direita ou de esquerda. Me perguntam também. E eu falo que é uma Constituição não só de centro, é uma Constituição de centrão. É essa a expressão. Se você não sabe, para estudar as questões da Assembleia Constituinte, é muito interessante, tem uma documentação muito legal, que na véspera da Constituição, nos meses finais, a coisa travou, não ia nem para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. E aí formou-se um bloco muito forte, o chamado Centrão, que reuniu pessoas de centro, que reuniu insatisfeitos da esquerda, insatisfeitos da direita, a centro-esquerda, a centro-direita, e foi esse Centrão que tocou esse bloco até conduzir ao texto constitucional de 88. Então, é uma Constituição que aglutina valores das mais diversas ideologias, dos mais diferentes matizes políticos. Né? Agrada todo mundo, né? Tenta agradar todo mundo. Depende do ponto de vista. Né? Eu acho que ela é boa. Tem gente que acha que ela desagradou todo mundo. Eu brinco que eu tomo xingo porque os direitistas dizem que eu defendo uma Constituição esquerdista e os esquerdistas dizem que eu defendo uma Constituição direitista. Eu acho que eu defendo uma Constituição de todos os brasileiros, independente de cores, raça, credo, religião, posicionamento político e ideológico. Nossa Constituição tem dispositivos questionáveis, sim, previsões questionáveis, sim, mas no final das contas acho que a gente tem um processo muito bem maturado, muito bem democrático, tanto é que ela está vigente até hoje. E ela já teve chances e mais chances de ser retirada, considerando as instabilidades políticas pelas quais nós temos passado aí nos últimos 30 anos, tranquilamente. Ela foi a nossa 7ª Constituição, né? É importante falar isso porque já caiu na prova. As pessoas precisam saber o seguinte, né? Isso está relacionado à história constitucional, e história constitucional também aparece em edital de concurso público. Nós tivemos a primeira de 1824, depois nós tivemos uma em 1891, depois nós tivemos uma em 1934, a terceira, a quarta em 1937, a quinta em 1946, a sexta em 1967. Aí tem uma emenda constitucional número 1 de 69, que alguns doutrinadores consideram uma nova Constituição, sim, porque ela alterou cerca de 80% do texto da Constituição de 1967. Eu acho que tem que ser, né? Porque e aí nós temos a de 88. Então, você falou 7, você não está errado, porque você desconsiderou a contagem da emenda número 1 de 69. Isso, exatamente. Eu, particularmente, no meu livro, eu considero a emenda número 1 de 69 também. Viram 8. Então, eu acho que a gente está na 8ª Constituição. Né? Só um efeito comparativo para quem está assistindo, os Estados Unidos da América, desde 1787, tem a mesma Constituição. Só uma Constituição. Isso é bom ou ruim? Nós ou os Estados Unidos? Para nós. Eu acho que não é muito interessante na medida em que nós marcamos trocas de constituições por rupturas históricas, que sempre foram desagregadas de ora democracia, ora ditadura. Né? Eu sempre falo para as pessoas, dá uma olhada que coisa interessante. Nós tivemos a nossa primeira Constituição em 1824. Ela era mais concentradora de poder, que era uma Constituição monárquica, que foi substituída por uma Constituição democrática, em 1891, republicana, por conta da proclamação da República, né? Que foi substituída pela Constituição de 1934, que também era democrática. E aí vem a alternância, que aí 37 é ditatorial, 46 é democrática, 67 é ditatorial, a emenda número 1 de 69 aprofunda a de 67 e a de 88 redemocratiza o país. O meu temor se nós trocarmos de Constituição hoje, vai de novo para um regime, né? Seguindo a lógica de uma hora a mais, outra hora a menos, a gente volta para uma ditadura. Então, por isso que eu sou defensor do continuismo constitucional. E deixa eu te fazer uma pergunta. Isso cai também, já eu vou passar a bola aqui pro Vitor, porque eu sou professor de Direito. Então eu sei também o que o Rafael tá falando, mas é legal porque o Vitor, como todo mundo sabe, é nosso professor de Física. E aí ele faz o papel do pessoal que está estudando para concurso e não fez direito, né, Vitor? É isso aí, galera. Vai começar as perguntas do ignorantão, hein? Vamos lá. Agora que a live começa, preste atenção. Mas antes disso, já caiu também uma questão. Se a nossa Constituição era promulgada ou ortogada. Era a pergunta nós que eu sabemos. Obrigado, Ricardo. Matei a pergunta do professor. Já não tenho mais Vitor, pergunta. Passa a pergunta. Vai, Vitor, lá. faça a pergunta. Vai Pergunta lá, qual que é a diferença. É porque é o seguinte, gente. Tem todo um histórico aí, né? Então fica meio difícil para mim, né? Eu acho interessante discutir Constituição porque é o seguinte, eu estudei muito pouco sobre Constituição, é uma coisa que eu acredito que deveria estar no ensino médio, né? É lógico que durante as aulas de história você tem ali uma passagem rápida pelo que foi as Constituições e tal, mas entender alguns artigos ali seria especial, né? Porque ali estão os nossos direitos e deveres, né? Isso é muito importante também. Tudo junto e misturado, mas tá, né? Exatamente. A gente falou do contexto histórico, né, professor? De quando surgiu, quando foi promulgada essa Constituição? Isso.
É isso? É isso. Ah lá, tá vendo? E aí tá a palavra-chave, né? Porque existe, então, uma diferença entre promulgada e outorgada, né? Quando uma Constituição... durante a história do Brasil, quando a gente teve Constituições promulgadas e outorgadas, e qual é essa diferença daí, que já caiu em prova, pessoal? É fundamental para as pessoas não se esquecerem nunca mais. Né? Promulgação pressupõe um processo democrático. Né? Então, ela é decorrente, aqui no Brasil, forma clássica, decorrente de um processo constituinte, que a gente chama, que é a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e 1988. Né? Então, nós tínhamos uma Assembleia para elaborar a Constituição. E essa Constituição ela decorreu de um processo democrático, com a participação de várias pessoas, eu acabei de falar, Constituição de centro, na verdade de centrão. Né? É diferente da Constituição outorgada. A Constituição outorgada é aquela Constituição imposta. Né? Então, quando eu dou uma ordem para você, eu estou outorgando a você uma ordem. Quando nós promulgamos, é como se nós fizéssemos conjuntamente. As pessoas precisam saber essa diferença, e é uma classificação rigorosamente quanto ao modo de elaboração do texto constitucional. Né? A primeira Constituição de 1824, ela foi outorgada. Né? A de 1891 foi promulgada. Aí vai tendo a diferença, né? Porque Também. em 1804 a gente era uma monarquia. Exatamente. Então, vocês conseguem perceber o contexto histórico, pessoal, de Perfeito. cada O situação? contexto histórico ajuda a moldar a Constituição. A de 1934 também foi promulgada. A de 1937, outorgada. 46, promulgada. 67. 67 a gente fala que foi semi-promulgada. Isso não costuma aparecer em prova, mas só para esclarecer para o aluno. Não é porque semi-promulgada, porque nós já estávamos na égide de um regime ditatorial. Então, a Assembleia elaborou uma Constituição com uma arma apontada para a cabeça. É a expressão que se diz. Né? E a emenda número 169 foi imposta e como decorrência dos famigerados atos institucionais, e a de 88 foi promulgada. Então, ela decorre de um processo constituinte democrático, com participação popular. E isso, inclusive, pode cair na parte de história do Brasil na prova da PM. Muito bem lembrado, muito Tá. bem lembrado. Principalmente, o nosso professor Arthur, que é o nosso professor de História, já gravou aula e dicas sobre isso. Acesse aí o Instagram nosso, que tem todas as dicas sobre constituições promulgadas e outorgadas, sempre ele dividindo uma por uma. Exatamente. Lá ele diferencia pra gente cada uma delas. É interessante, essas dicas estão aí no Instagram, tá? Então não percam essas dicas que são questão de prova direto. Maravilha. Importante. Nossa, show de bola. Bom, Muito bom. vamos nas questões de direitos fundamentais? Quer começar? Você que sabe. Não, manda ver. Beleza. Eu tô só assistindo aqui. Cai. Oi? Tô vendo, tô aprendendo, gente. Não, tá batendo papo. É uma né? puta aula. Tranquilo. É uma Gostei. aula bate-papo. Ó, É uma aula papo. uma aula papo. A produção ali também é de direito, tá, gente? Então vocês imaginam a minha situação. Exatamente. Aqui nós estamos, inclusive, cercados de pessoas de direito. Mas temos um de física para dar aquela equilibradinha, né? Básica. Aqui só corintiano, temos um palmeirense. Você é corintiano também, Vitor? Pra estragar. Não, estragar não. Dá uma equilibradinha. Agora eu não posso falar nada, porque meu time tá uma porcaria, falar. né? Isso que eu ia falar. Vai fazer o quê? O Palmeiras também não tá grande coisa, não. Continua Vamos lá, sendo o segue último jogo. campeão mundial. O último latino-americano campeão mundial. Professor, Rafa, negócio. Vou te chamar de Rafa. Chama de Rafa, chama de Rasa também. Rafa, negócio seguinte. O que são direitos fundamentais? Isso cai na prova da PM. Isso. E eu quero que você faça um comentário para mim. Os do direitos... que é, rapidão, do que é Perdão. e qual que é a diferença com os direitos humanos, porque é o que eu mais tenho de pergunta. Perfeito. Direitos humanos também caem em edital de polícia militar. É fundamental que as pessoas saquem isso. Os direitos humanos são muito importantes. Geralmente, e é engraçado que no meu Instagram, muitas vezes pessoas que estão na questão da polícia vêm perguntar o que estudar para direitos humanos. Eu sempre falo, olha, o conceito de direitos humanos, as características dos direitos humanos, as diferenças entre os direitos humanos e os direitos fundamentais, a DUDH, a Declaração Universal de Direitos Humanos, são normativas básicas que você precisa estudar também se o seu edital cobrir direitos humanos. Em termos materiais, em termos de conteúdo, não há uma diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos. Né? Ambos visam a proteção, a promoção da dignidade humana. Então, em termos de matéria, a diferença é inexistente. A diferença, portanto, reside no campo em que eles ocorrem. A gente diz que os direitos humanos eles estão numa zona de flutuação acima dos ordenamentos de cada país. Tá? Então, é errado você dizer assim, os direitos humanos do Brasil, os direitos humanos dos Estados Unidos, os direitos humanos da Itália. Os direitos humanos são direitos humanos. Eles pertencem a todos e a ninguém ao mesmo tempo. A partir do momento em que eu, Brasil, busco esses direitos humanos lá fora para trazer aqui para o ordenamento brasileiro,
ocorre uma conversão na natureza desses direitos. E eles se transformam em direitos fundamentais. Então eu posso dizer, e esse é o posicionamento oficial de banca, inclusive para a polícia hoje, que os direitos fundamentais nada mais são do que direitos humanos internalizados. Então, quando eles vêm para dentro do texto constitucional, eles vêm com uma outra roupagem, e eles recebem a terminologia direitos fundamentais. Ou seja, nossa Constituição pega o que está lá no direito humano, traz para a nossa Constituição, muda o nome, tem hora que chama de direitos individuais, tem hora que chama de direitos fundamentais, tem hora que até chama de direitos humanos também, Isso, né? perfeito. Outra sacada aí para o pessoal que está estudando. Nós observamos uma classificação quadripartite dos direitos fundamentais, uma classificação em quatro partes, enquanto os direitos humanos observam uma classificação tripartite, são diferentes nomenclaturas. Então, para quem está estudando, isso é uma dica que vale para direito constitucional e para direitos humanos. A gente fala que os direitos fundamentais são de 4 espécies. Os direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º da Constituição. Os direitos sociais, artigo 6º a 11. Sim. Os direitos de nacionalidade, artigos 12 e 13. E os direitos políticos, mais os partidos políticos, artigos 14 a 17. Deveres individuais e coletivos, sociais, nacionalidade e direitos políticos. Por isso que a gente fala que os direitos fundamentais observam uma classificação quadripartite. Os direitos humanos têm uma classificação um pouco diferente, é mera metodologia. Os direitos humanos são chamados, 1, de direitos civis e políticos, 2, de direitos sociais, econômicos e culturais, e 3, direitos relacionados à fraternidade. Tá? Então, é uma classificação metodológica que aparece muito em prova, eu acho fundamental. Agora, conteúdo material é a mesma coisa, com pouca variação. Então, tem direito humano à vida, tem o direito fundamental à vida. Tem o direito humano à saúde, tem o direito fundamental à saúde. Tem o direito humano ao processo, devido processo legal, tem o direito fundamental ao devido processo legal. Às vezes escrito um pouco diferente, mas escrito mesma diferente, coisa. Com coberturas diferentes, com potencialidades de alcance diferentes, mas não deixam de ser materialmente asseguradores da dignidade humana. Você falou aí de potencialidade. Falando de direitos fundamentais, eles podem ser aumentados ou podem ser restringidos? Isso também aparece, é interessante, por conta da noção de cláusulas pétreas. Né? A grande maioria dos direitos fundamentais, pelo menos posicionamento de banca hoje, que tem sido adotado, é que eles não podem ser retirados do ordenamento. Né? Então, uma vez que eles estão na Constituição, você só pode melhorar ou você só pode criar um novo direito fundamental. Então, você só pode trazer um direito humano para cá, mas você não pode tirar do texto constitucional, né? Porque é a noção de cláusulas pétreas que nós temos. Então, repare bem, suprimir não pode, reduzir o alcance não pode. Você pode criar um novo e pode ampliar o alcance. Né? É a noção de cláusulas pétreas que também eu vejo aparecer em prova. Né? As cláusulas pétreas que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, as ditas cláusulas pétreas explícitas. Né? Elas são explícitas porque elas estão textualmente expostas no texto constitucional. Escritas no texto constitucional. Exatamente. Tem alguma aí? Não, eu tô tentando traduzir tudo aqui pra gente, né, pessoal? Não, mas se tiver alguma coisa que não ficou claro, você... basicamente é assim, né, o que eu entendi. Vê se tá certo, Ricardo. O que entrou na Constituição como direito fundamental não sai mais, não sai nosso, mais. Tá garantido, gente. Perfeito, beleza? Didática perfeita, exatamente isso. Enquanto a gente tiver numa democracia, claro. Né? Só trocando de Constituição para tirar. Constituição. Beleza, Exato. show de bola. Muito bom, muito bom. E eles podem ser os direitos que já estão podem ser aumentados, não só colocar, eles podem ser aumentados de eficácia. Pode. Eu vou dar um exemplo pro pessoal, né? O artigo 5º, inciso 78, o último inciso, ele foi inserido por uma emenda constitucional, né? Que é a emenda número 45 de 2004, né? Que é uma manifestação de poder constituinte reformador, que criou o direito à duração razoável do processo. Né? Que então, não existe muito, né? Assim, Rafael, mas eu tenho um processo que faz só 15 anos, né? Que tá não, mas vocês têm um da Imperatriz lá, Isabel. Você viu que legal? Da propriedade do Palácio, acho que da Guanabara, né? Isso, eles 120 e poucos anos. Concluíram que pertencia ao governo do Rio, né? Exatamente. Assim. Então, esse processo que demorou 100 anos, né? A princesa Isabel, lá onde quer que ela esteja, alguém tem que falar para ela, né? Talvez numa mesa de psicografia, alguma coisa assim, que ela tem o direito à duração razoável do processo. Que né? ela perdeu a duração o razoável, e que por sinal ela perdeu. Mas brincadeiras à parte, é claro, o fato é que foi criado um novo direito fundamental inserido via emenda constitucional. Agora, você pode perguntar assim, Rafael, e o oposto, eu poderia fazer? Não poderia fazer. Né? Que a grande discussão que se opera
em relação à presunção de inocência. Né? Nós temos a presunção de inocência até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, basicamente, você presume-se inocente até que haja uma decisão que não comporte mais nenhum recurso. Né? E hoje a discussão é, pode tirar isso aí? Inclusive, admitir? em 2016 tinha tirado, né? Exatamente. E depois reinstituiu. E depois voltou. Né? E aí agora pode quer discutir tirar a de presunção novo. de inocência? Sinceramente, analisando friamente, acho que não. Se a gente for seguir essa lógica das cláusulas pétreas, não seria possível. Não seria possível. E olha que interessante, para quem não viu aí, o que o professor Rafael está falando? É o seguinte, em 2016, o nosso STF deu a louca nos carinha lá, eles olharam e falaram assim, o negócio é o seguinte, agora vai ser preso depois da condenação em segundo grau, que é no Tribunal de Justiça aí, por exemplo, do seu estado, tá? Onde você estiver. Por exemplo, foi condenado de forma quase definitiva, né? Aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos supor que tem uma condenação aqui em Assis. Isso. Pronto. E aí você recorre, Razaboni foi condenado por ter praticado um homicídio. Cuidado, hein? Cuidado. Ele assassinou a digníssima dele, né? Não, brincadeira, pelo amor de Deus, né? E aí ele foi condenado aqui em primeiro grau. Aí ele recorreu para o TJ, o segundo grau. O segundo grau aqui, né, da Justiça Comum é o Tribunal de Justiça. Né? Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Cada estado tem seu próprio TJ. Né? Se o TJ confirmar sua sentença condenatória, conforme essa decisão de 2016, você já poderia ser preso automaticamente, né, de forma provisória. De forma provisória, para começar o cumprimento de pena. Né? Então você poderia recorrer para o STF, STJ, para o STF, mas você já poderia. Já não haveria mais presunção de inocência, né, analisando friamente. Depois o STF, Supremo Tribunal Federal, virou a sua jurisprudência para falar o seguinte: não, hoje, quem dá a última palavra só há trânsito em julgado após o STF, após não caber mais nenhum recurso, após a decisão ser pronta, acabada e imutável. Né? Então, num caso assim, você não vai preso automaticamente. Você só pode ir preso preventivamente, que já é matéria de processo penal. Não, show de bola. Maravilha. Isso é uma questão de atualidades, né? Exatamente. Como é que está o momento? Nesse momento, como está? Vamos Inclusive, nesse momento, como é que está? Eu posso, não posso? Porque essa é uma questão de atualidade. Agora não pode. Isso pode cair, inclusive, numa redação, tá? Isso. Então fique esperto, hein, pessoal, que essa é uma questão de atualidades. Tá? Nesse momento, você não pode ser preso como efeito automático de uma condenação em segunda instância. Você tem que esperar o tal do trânsito em julgado, que é não caber mais recursos. Perfeito. Tá? Não cabe mais recurso, aí você vai preso. Não tem essa prisão provisória para cumprimento de pena. Tô vendo um textão aí no Instagram. Confere, produção? Confere. O Ivomar Lopes falou assim: vocês poderiam fazer um post dos artigos mais exigidos e fundamentais que não podem ficar sem estudar e que caem no concurso da PM, tipo o artigo 5º, eu me comprometo em fazer. Como é o nome do rapaz? Ivomar. Sempre ativo. Ivomar, vai anotando aí, depois o Rasa passa para você mais bem detalhado, mas o artigo 5º, fundamental, você lê. Artigo 5º é aquele que tem 600 milhões de letras, né? É o que tem 78 incisos. Tá vendo, né? pessoal? Você não sei? Vai isso brincando. Aí. Tem só 78 incisos, mas tranquilo, né? O Dá artigo pra ler 5º, antes de dormir. Os artigos 12 e 13, os artigos 14 a 17 e artigos 37 a 41, que trata da administração pública. Exatamente. Costuma aparecer bastante tem também. Cento e alguma coisa também lá que fala sobre a polícia, não tem? O 144, que fala sobre os órgãos de segurança Armadas, pública. O cara sabe tudo de cor, gente, O 144. pelo amor de Deus. O 144 que traz da Polícia Federal, que traz da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal. As funções, né? Diferencia. Vocês têm que saber a diferença de um policial militar para um civil, tá? O que faz a Polícia Militar, né? Policiamento ostensivo, o que faz a Polícia Civil, Perfeito. Investigação e tal. Isso é bem importante também, né? E saber que só para dar uma deixa aqui, já que a gente está dando várias dicas pro pessoal, tem uma novidade que vai aparecer em prova. Já que o 144 cai, nós temos agora a Polícia Penal, né? Então, nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil e nós temos também a Polícia Penal, que são que seria a função do que faziam os ASP, né, os agentes de segurança penitenciária. Então hoje eles são oficialmente polícia penal. Então eles são polícia também, né? Questão de atualidade, pessoal. Então isso aí é para as pessoas ficarem ligadas nisso, porque é novidade, isso vai aparecer em prova. Olha o 144 foi modificado. Foi modificado e ganhou a figura da Polícia Penal. Como que modifica um artigo de uma Constituição? Modifica por aquilo que nós chamamos de emenda constitucional. A emenda constitucional observa um processo para alterar a Constituição, é um processo legislativo, né? Então, nós dizemos que a nossa Constituição é rígida. Por que ela é rígida? Né? De rigidez, de dureza, né? Porque ela tem um procedimento mais dificultoso para ser alterado do que as demais leis, né? Então, ela tem um procedimento. Então,
passando por esse procedimento, a gente fala que é uma votação dupla, bicameral e qualificada. Essa é a dica. Dupla, bicameral e qualificada. Por que bicameral? Porque ela tem que ser votada nas duas casas legislativas federais, que são a Câmara e o Senado. Que faz o nosso Congresso Nacional. Que é o nosso Congresso. Câmara mais Senado é igual a Congresso. Né? Então, quando você vota no seu deputado federal, você está votando no seu representante na Câmara. Quando você está votando no seu senador, é no seu representante do Senado. Ambos ficam lá no Congresso, lá em Brasília. Né? É dupla. Desculpem, é bicameral, porque bicâmara, duas câmaras. Né? Ela é dupla porque você tem que votar 2 vezes em cada casa. Então, são 4 votações. 2 na Câmara, 2 no Senado. São 4 votações. E é qualificada porque em cada votação tem que ter no mínimo 3/5 dos votos dos membros da casa. Então é dupla bicameral qualificada. Vota 2 vezes em cada casa, vota nas 2 casas, e em cada uma das 4 votações precisa ter pelo menos 3/5 dos membros de cada casa. Né? Faltou um voto numa votação, não passou. Já era. Muito legal, muito interessante isso. Espero, né? Um processo não bem sei se ficou claro, se ficou Não, dúvida, ficou. pessoal, né, Ficou dá uma força bem aí. claro. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acabou de falar de emenda constitucional para colocar algum direito fundamental, mas algum direito que já existe na Constituição pode ser reconhecido como um direito fundamental sem entrar no artigo 5º? Isso é muito legal. Né? A gente fala que a nossa Constituição, a gente usa uma expressão assim, a doutrina, né? Eficácia expansiva, eficácia material dos direitos fundamentais. Porque nós temos um rol de direitos fundamentais entre os artigos 5º e 17, né? Conforme eu trouxe aqui para vocês, naquela classificação quadripartite. Mas existem outros direitos fundamentais que também são fundamentais e estão espalhados por todo o texto constitucional. Então, por exemplo, não sei, você é religioso, Vitor? Não. Não, você não é religioso, mas tudo bem. Vamos supor que você frequente uma igreja. Né? O templo, a expressão que a Constituição usa, né? O templo tem imunidade, né, para impostos, né, em relação àquilo que está atrelado. Então, a imunidade dos templos é uma imunidade tributária. Né? As imunidades que nós temos, então, a imunidade dos livros, a imunidade dos jornais, a imunidade dos templos, também tem natureza de direito fundamental. Entendeu? Muito embora não seja expressamente declarado, é a tal da eficácia material, a eficácia expansiva da Constituição. A fundamentalidade, ela se espalha por todo o texto constitucional. Certo. Outra coisa, você tem cachorrinho, gatinho, você tem algum animal de estimação ou não? Eu tenho, Bulldoguinho. O Coisa seu mais linda. Bulldog, então, como é que ele chama o seu Bulldog? É a Moana, uma cachorra, uma fêmea. A Mora, ela entra na proteção. Moana, desculpa. É porque vai que minha namorada tá assistindo, ela vai achar muito triste falar o nome da cachorra errado. Só por isso eu corrigi, tá? A Moana, ela entra na proteção, e a sua relação com a Moana entra na proteção do meio ambiente. A Constituição diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo e essencial sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Previsão expressa do texto constitucional. Caramba. Então, quando você tem o dever de respeitar o meio ambiente e o seu animalzinho de estimação, e quando você vê um animal irracional tratando mal um animal carinhoso, como são, eu adoro animal, tenho meu cachorro, aliás, abraço pro Paçoca. Paçoca tá assistindo aí, Paçoca. Abraço, Paçoca. Vou te levar uma paçoca depois. Então, a sua relação com o meio ambiente é um direito fundamental também. Sim. Então, assim, e não está no rol do artigo 5º. Entendeu? Ó que legal. Show de bola. Tem aí alguma, Vitor? Eu? Não. Tô pensando ainda. Você sabe que quando você for fazer o podcast de física, vai ser eu, né? Não tem podcast de física, né? Mas tudo bem. De matemática, verdade. De matemática. Vai ser eu. Vamos Eu vou que ficar vamos. perguntando o que é hipotenusa pra você. Física eu parei de aprender na 8ª série. Tudo que veio depois, aquela parte de... Exato, até porque não tem física na 8ª série, começa no ensino médio. Não, mas Na época eu tinha. Na eu minha tive, época era 8ª série. Eu pô. tive. Primeira, na segunda, verdade, terceira, quarta e chama-se quinta. ciência Isso. com uma mistura ali de uma biologia, com uma física, uma química. A única coisa que eu lembro é que V é igual a S, delta S sobre T, uma coisa assim. Então, Essa só. é bom. Eu lembro que tinha uma fórmula chamada sorvetinho e sorvetão. Não, Opa, veio é uma fase depois dos vidros, né? Do reflexo. Elétrica. Gente, elétrica eu não sei o que acontece. Assim, sério. Aquela parte de elétrica. Como é que chama essa parte de física? Elétrica. Então, essa parte elétrica, cara, eu não sei trocar uma lâmpada, vou entender de elétrica, cara. Enfim, mas nada contra, pelo amor de Deus, né? Por favor. Uma vez a gente discutindo a reverberação da sala, eu falei pra ele, nossa, a sala tá com eco, né? Que é o tal do delay, né? Tá com eco, ele não é eco, é reverberação. Aí eu olhei e falei, pô, grava uma dica. E eu fico sabendo, os alunos também. Aí ele gravou, tá no Instagram. Depois disso, ele só usa reverberação. Reverberação. Era isso que você A fala. única coisa que eu sei de física é isso. Agora,
Agora, quando eu Depois vou que ele falar... aprendeu a diferença entre eco e reverberação, o que ele usa da palavra reverberação é incrível. Mas Inclusive, reverberação quando é uma eco, palavra ele tá bonita. usando reverberação Reverberação. agora. É legal que a palavra reverberação dá eco, né? Essa foi ruim, essa foi horrível. Show de bola. Vai. Ô, Rafa, bom. vou te fazer uma pergunta relacionada a um caso que aconteceu. Não sei se você sabe, o Danilo Gentili, que é um comediante, ele teve uma treta com uma deputada federal. Como que foi, pra quem não sabe aí que tá assistindo o podcast? Ele simplesmente fez umas piadas, ele é um modo artístico dele de vida, né? Ele fez algumas piadas meio pesadas, não só com essa deputada, mas com outros deputados, presidente da República e tudo mais. E essa deputada, ela se sentiu extremamente ofendida e mandou uma carta de censura em nome da Câmara dos Deputados, não lembro se era senadora ou deputada, tá? Mandou uma carta de censura pra ele. E ele recebeu, abriu uma live, falou um monte de coisa, não lembro se xingou, mas falou um monte de coisa dela, cuspiu na carta, rasgou a carta, passou a carta nos órgãos genitais dele, botou de volta no envelope e mandou pra ela. E publicou o vídeo. Ela ficou mordida, processou ele, entrou com uma queixa-crime de injúria contra ele, por causa das coisas que ele falou, e, salvo maior engano, uma ação de dano moral também. E na ação penal de injúria, por conta do que ele falou dela, ele foi condenado a 6 meses. Salvo engano, regime semi-aberto ainda, porque a juíza, na condenação, pegou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Aí são 8 circunstâncias, pra quem não sabe. Tem uma só que ela não tinha como que dar, que é maus antecedentes, e ele não tinha. Todas as outras que ela poderia dar, conforme o pensamento dela, ela deu. Isso eu não sabia, isso é legal. Essa parte penal você manja mesmo. Todas as 7 que são subjetivas, né, que é conforme o querer dela, o achar dela, ela deu. A única que é objetiva, que ela tem que olhar uma ficha de antecedente, ela não deu. Que não tinha como ela dar, né? Lógico, não tinha como ela dar. E ela ainda deu o regime mais pesado para uma pena de 6 meses nesse sentido. Porque já que ela deu 7 circunstâncias judiciais, ela aumentou a pena dele por 7 circunstâncias, deu a possibilidade dela dar o semi-aberto pra ele, em 6 meses. Aí todo mundo olhou e falou, pareceu até, né, teve gente que defendeu o Danilo Gentili falando, não sei se é ou não tô pra julgar a juíza, ela tem o livre convencimento dela e tá investida num cargo público, numa toga, tem todo o direito. Mas teve gente que falou, inclusive, que foi uma decisão política, porque não tinha o porquê das 7 circunstâncias. O que você acha disso? Porque, querendo ou não, é uma briga de direitos fundamentais. É o direito do Danilo Gentili se manifestar artisticamente por meio de uma piada, só que é o direito dela também se defender. A sua consideração foi legal, que eu aproveito e dou mais uma deixa para quem está ouvindo, para quem está assistindo, né? Que são as características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais têm certas características, por exemplo, eles são universais, né? Então eles são válidos para todos. Sim. Então eles valem para mim, eles valem para você. Ele não vale para Moana, porque, né? Por enquanto, já vai. Por enquanto, a sua cachorra vale para todo mundo, tá? Uhum. Eles são universais, eles são inalienáveis. Uhum. Significa que eles não podem ser objeto de negociação. Então você não pode vender o seu direito à vida. Certo. Né? É por isso que você não pode vender o seu coração, por exemplo, né? No mercado de tráfico de órgãos, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Eles são inalienáveis, eles são imprescritíveis. Então, essas características dos direitos fundamentais aparecem muito em prova. Parece mesmo. Parece muito em prova. Então, por isso que eu estou falando para o pessoal. Uhum. O que é eles são imprescritíveis? Eles não se perdem com o decurso do tempo. Né? Então, não é que se você deixar de reclamar o seu direito à vida, você vai perder o seu direito à vida pelo decurso do tempo. Né? E uma das características, e por que eu estou falando das características, é que eles são relativos. Uhum. É dizer, nenhum direito fundamental é absoluto. Nenhum direito fundamental é absoluto. Eles são limitados por outros direitos fundamentais. Uhum. Né? Então, são características que aparecem muito em concurso. Né? Imprescritibilidade, universalidade, inalienabilidade, relatividade. Né? Esse caso se insere rigorosamente nesse contexto de relatividade. Por quê? Porque um direito fundamental que nós temos é a liberdade de manifestação do pensamento. Sim. Outro direito fundamental que nós temos é a liberdade de expressão. O Danilo Gentili, como artista, como comediante, faz parte, ele é comediante, aquilo para ele é comédia, então ele poderia ter, faz parte do trabalho dele. Né? Mas nós não podemos esquecer que a deputada, a senadora, não lembro agora quem foi, também tem outros direitos fundamentais, tipo honra, imagem, nome. Né? O seu nome é um direito fundamental. Agravo proporcional. Exatamente. O nome Rafael... Deixa eu ver se eu entendi isso aí. O dele acaba onde começa o dela. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque há uma relação de limitação recíproca dos direitos fundamentais. Então, por exemplo,
Quando eu tenho liberdade para falar o que eu quiser, certo? Mas quando eu falo que eu não devo, de uma modo que eu ofendo alguém, vamos supor que eu ofendo o Vitor, ofendo o Razzaboni, nascem certas responsabilidades, como, por exemplo, dano material, dano moral, direito de resposta. Existe um instituto chamado direito de resposta, que é a pretensão indenizatória. Então, assim, bom, já que você ofendeu a minha honra, o meu nome, a minha moral, eu posso pleitear uma indenização em face da pessoa desse excesso que você praticou. Então as pessoas precisam entender isso, assim, é um direito fundamental, liberdade de expressão. Vamos tomar certos cuidados só por conta dessas pequenas nuances. Eu acabei demorando um pouco mais na resposta, que eu aproveitei para falar essas características dos direitos fundamentais, para aproveitar o tempo para dar o máximo possível de conteúdo para o pessoal. Inclusive, agora nós estamos passando por época de pandemia. O que você está achando? Porque, querendo ou não, nossos direitos fundamentais foram restringidos. É fundamental todo mundo tomar cuidado, né? O tal do bom senso, da justeza, da proporcionalidade não fica afastado pelo fato da matéria estar lá prevista na Constituição, muito pelo contrário. Mas nós tivemos alguns excessos praticados durante a pandemia, né? Por todas as pessoas, seja pelo Estado, seja pelas pessoas também, né? Então, veja, teria sido muito mais interessante se as pessoas... Não tem como você ficar em casa, você tem que sair para trabalhar, você tem que ir atrás do seu ganha-pão, né? Tudo bem, vamos então adotar medidas de saúde. Por exemplo, você vai usar máscara, você vai passar álcool em gel, você vai evitar cumprimentar, evitar contato, etc, etc. Sim. O grande problema é que nós acabamos, as autoridades, as pessoas acabam dando uma exagerada, tipo, para tudo, fica todo mundo em casa, né? E aí as pessoas, por sua vez, quiseram sair de uma vez para a rua também, né? Então, assim, foi pressão de cá versus pressão de lá, a gente teve um problema de sociedade da pandemia, né? E alguns excessos que acabaram sendo praticados, né? Por exemplo, eu vi o estabelecimento comercial sendo lacrado, fechado com maçarico, o cara soldando a porta. Sério? Não era só colocando um lacre. Lá em Marília foi bem trash nessa parte. Também. Então, eu vi lugar assim, que não era assim, o cara vai só colocar um lacre, ficar proibindo de abrir sob pena de multa. Eu vi lugar, os caras soldando, assim, você não vai abrir enquanto durar a pandemia. Então, eu acho que excessos foram praticados por ambos os lados. E o que me preocupa mais é que muitas vezes as pessoas falavam assim, as normas que nós temos hoje não servem para a pandemia. Muito pelo contrário. Eu acho que a Constituição nunca serviu tanto para a pandemia. Né? A Constituição está aí, é uma defesa, é um mecanismo. Então, por exemplo, muito se falou sobre lockdown, isso pode vir a aparecer na prova de atualidades. Isso. Né? O que seria o lockdown? Lockdown é para tudo, fica em casa, acabou, fim, né? Não pode sair. Não pode sair. Lockdown é isso, né? Uma tradução. Agora eu lhe pergunto, o lockdown tem assento constitucional? Não tem. Não tem. A nossa Constituição não consagra nada parecido com o lockdown. Nós temos mecanismos de gerenciamento de crises. Nós temos estado de sítio, estado de defesa, uso excepcional das Forças Armadas, mas nós não temos lockdown. Então, veja, por um bom tempo discutiu-se se nós deveríamos instituir um lockdown, que é, né, a paralisação de tudo, sem ter uma previsão constitucional do lockdown. O que eu posso dizer, na minha modesta, singela e respeitosa opinião, o lockdown, ainda bem que ele não veio, pelo menos aqui no estado de São Paulo, se viesse, ele seria manifestamente, abruptamente inconstitucional, por ausência de assento constitucional. Inclusive tem um vídeo seu, salvo engano, no YouTube, né? Falando sobre isso. Bem visualizado. Nos mitos do direito. Nos mitos do direito, isso aí. Exatamente. É isso aí. Pessoal, tem um pessoal aqui acompanhando a gente, Natália Zibord, grande amiga, beijo, Natália. Também temos o Ivomar, já falou ótimo, inclusive nós respondemos. Luiz Silva, Lide Cruz Garcia e Amanda mandou aplausos, parabéns. A Lídia é minha orientanda de mestrado. Manda um beijo, acho que. Lídia Cruz Garcia. Lidiane Cruz Garcia. Lídia Cruz, deve ser ela, deve então. Ser ela. Um grande abraço, Lídia. É bom que ela esteja assistindo, assim eu pego leve com ela, não, brincadeira. Tô sendo gravado, isso vai ser usado como prova contra mim. E deixa eu te perguntar uma coisa, então. Perguntar não, o negócio é o seguinte. Estamos falando da Constituição e das evoluções. Tem um artigo que já caiu várias vezes na prova, que é o tal do asilo inviolável do indivíduo. Isso, casa, né? E a casa como asilo inviolável do indivíduo. Isso. E atualmente se observou uma mutação, né, nesse entendimento. O que você tem aí para apresentar para os nossos alunos? É o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Ele sabe tudo, é uma enciclopédia. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar,
salvo consentimento do morador em caso de flagrante delito para evitar desastre ou para prestar socorro. Exato. Ou mediante o dia durante determinação judicial. Uma coisa Bota mais até ou a menos vírgula, hein? Até a ó, não, mas casa. O que é casa? Para você entender, né? Isso é bom para a polícia, porque faz parte da sua profissão, da sua Exatamente. futura profissão, se Deus Cumprir quiser. determinação judicial. Exatamente. Casa é tudo que implica repouso, é tudo que implica descanso. Então, por exemplo, o que já foi considerado casa? A tua casa mesmo, o local que você dorme, um quarto de hotel, se tem essa finalidade de repouso. Casa, o escritório profissional, a tua parte, não a parte aqui de atendimento ao público, Certo. né? A tua secretaria aqui, né? Aqui fora. A sala. A tua sala de trabalho. O mesmo para o médico, mesma coisa, a clínica do médico lá dentro, não a parte do público, né? Boleia de caminhão. O pessoal que não sabe o que é boleia de caminhão, aquela parte de trás, né, do caminhão que se dorme. Então, tudo Não isso é nem a cabine inteira. não é nem, exatamente, né? Mas veja, é casa, exceto para efeito de blitz, né? Que são sim. fiscalizações que incidem sobre o próprio veículo. Aí não entra. Não tem nada a ver com Exatamente. Né? Então, por exemplo, para você entrar numa casa, se você estiver dando flagrante em alguém, vamos supor que você é PM, você está correndo atrás do meliante, ele entra numa casa. Você vai falar, meu Deus, agora eu não vou poder entrar nessa casa. Né? Ou então você bate palma, senhor, por excelência, você poderia deixar eu entrar nessa casa? Não. Se você estiver num flagrante, mas veja, tem que ser flagrante, não pode forçar a amizade, né? Não pode forçar a barra. Você pode entrar sem consentimento do morador. Mas você pode entrar. Agora, se não houver uma situação de flagrância, né, se não houver um crime acontecendo, precisa ser mediante determinação judicial. Tá? Exceto se, vamos supor que a casa está pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando No fogo, do bicho. Faustão, né? Porque a casa está pegando fogo. Meu Deus, eu preciso de uma ordem judicial para entrar nessa casa pegando fogo. Não, você entra na casa, entendeu? Para socorrer alguém. Aí tudo bem. Sim. Agora, numa situação de normalidade, só ordem judicial. E a ordem judicial só pode ser executada durante o dia. É Fique isso bem que eu ia claro. perguntar. Se eu não me engano, tem um horário para isso, né? Exato. Nós temos 3 correntes de direito Um fala que é constitucional. horário, outro fala que é a luz do dia. Não é muito bem explícito isso, Tem né? prevalecido que, assim, enquanto houver luz, Tá podendo. tá podendo, entendeu? Então, Rafael, mas é muito aberto o conceito? Não necessariamente, né? Existe aí, você consegue saber rigorosamente quando o dia nasce e quando o dia termina, né? Só você entrar aí hoje, se você entrar no Google, você vai saber que hora que o sol nasceu e que hora que o sol vai se pôr. Durante esse horário pode-se cumprir a determinação judicial. Nossa, show de bola. Muito bom. Mais alguma, Vitor? Tem aí alguma? Eu tô por fora do horário, vocês que me dão um Cara, parecer aí. Já estamos com 40 minutos de podcast. Tá já. bom. Vai ter que ter a segunda edição em breve. Vai ter que ter. Porque Não vai tem ter de como, pergunta né? pra Vai ser ter que feita voltar aqui, fazer o quê, né? Que coisa ruim. ainda. Já deixa um churrasco meio ajeitado, Ricardo? Já que vou daí deixar a no gente jeito, De resolve isso preferência. daí. Olha, eu De vou preferência fazer, num Corinthians e Palmeiras, tá? eu vou Por fazer favor. a última pergunta, então. A gente ia até falar um pouquinho de direito político. Mas para não se estender muito, até porque direitos fundamentais já deu muito conteúdo, eu já te convido futuramente para você vir aqui falar de direitos políticos. Pô, legal. Show de bola? É muito bom. Maravilha, então. Top. É nosso. Mas para fechar, então, é uma dúvida que até eu, sinceramente, tenho. Eu não consegui chegar numa conclusão definitiva no meu pensamento. Mas hoje em dia, se o nosso poder legislativo, a vontade seja criar uma nova Constituição, apesar de eu também concordar que a nossa está boa e tem que ter mais tempo de vida porque ela é muito nova. Pode criar uma nova Constituição? Pode. Tecnicamente seria possível. Nós chamamos isso, né? Eu já vi aparecer em prova, nós chamamos isso de poder constituinte originário, que é o poder de criar uma nova Constituição, né? Então, quando você... aí, no caso, as discussões seriam com esses parlamentares ou se nós escolheríamos uma Assembleia Nacional Constituinte formada por outras pessoas que não esses parlamentares. entendi. Mas, de toda maneira, isso pensando que seria uma Constituição democrática, claro, sim. né? Mas seria perfeitamente possível. O poder constituinte originário, ele rompe com a ordem jurídica anterior, né? Então é como se nós refundássemos o Brasil a cada nova Constituição. É isso. A Constituição é uma espécie de certidão de nascimento, né? Então, olhando a certidão de nascimento rasa, eu sei que ele nasceu em tal lugar, no dia tal, em tal horário. A Constituição é uma espécie de certidão de nascimento. Então, é como se nós, ao trocarmos a Constituição, nós estivéssemos refundando, né, criando um novo Brasil. Certo. Então, tecnicamente é possível. E é interessante uma discussão, mas não vou me aprofundar muito nisso, só para deixar aí a dúvida positiva na cabeça das pessoas, que tecnicamente uma nova Constituição poderia inovar por completo no ordenamento brasileiro, pensando por um prisma tradicional, inclusive modificando a compreensão de direitos fundamentais, inclusive diminuindo direitos fundamentais
pensando tradicionalmente. Porque é uma nova, É uma nova Constituição. não tem um porquê. Exatamente. Ela não se submete a uma antiga, né? Exatamente. Então, por exemplo, hoje a pena de morte é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, Sim. né, que é em circunstâncias de guerra. Aham. Tecnicamente, uma nova Constituição, pensando Pode pelo prisma tirar. tradicional, poderia tanto tirar totalmente a pena de morte, como poderia trazer mais casos de pena de morte. Mas aí, no caso, não seria emenda, seria uma nova Constituição, seria uma troca de lei fundamental. Dentro dessa não é possível. Dentro dessa, pode esquecer. Interessante. Muito bom. Graças a Deus. E assim vamos indo. Tomara que fiquemos nessa Constituição. Tomara. Bastante tempo. Eu sou a torço. favor de continuar nela, Eu até sou porque eu defensor acho do continuismo, sempre É, fui. porque os Estados Unidos está com a mesma. Pra que ficar mudando, gente? Dá tempo pra ela. E a gente vai tem muita adequando. coisa para implementar dela ainda. Exatamente. Muita coisa. Por exemplo, Ela- direito de greve de servidor público. Você um dia for servidor público, ou se você é filho de um, você tem direito de greve. Você pode fazer greve. Até hoje, nós estamos com 32 anos de Constituição, não foi editada essa lei que trata do direito de greve do servidor público. Né? Então, é que coisa maluca. Né? Ainda tem coisa pra colocar aí. É lógico, nós nem acabamos de implementar, já pensando em trocar. Né? Não é assim, a gente tem uma concepção brasileira assim, se eu não consigo cumprir a Constituição, Faz outra. eu troco a Constituição. Isso não tem muito sentido. não tem. Né? Não faz sentido. nenhum. Você tem que se adequar às leis, e não Sim. adequar as leis à sua vontade política do momento. Show de bola. Rafa, Muito bom. apresenta pra nós aí seu novo bebê. A quarta edição do meu manual de direito constitucional, gostaria de mostrar a todos. Esse é do Rasa, né? Esse aqui Aí. eu trouxe para um, né, pra Olha o um tamanho disso aqui, querido pessoal. amigo, pela editora Escreve De Plástico. pouco, ele é uma enciclopédia, já deu pra perceber, né? Quarta edição 2020, ficarei extremamente honrado. Tem várias coisas aqui, atualidades, né? Reforma da Previdência, a própria criação da Polícia Penal, criminalização de homofobia e transfobia, o pacote anticrime, né? Se você quiser me dar a honra de ser lido, fico extremamente grato. Esse aqui é pro Razaboni. Tô dando aqui no ar para ele, Obrigado. para não dizer que foi fake, tá? Faltou só. Agora eu não. Mas eu vou querer uma Não, faltou a dedicatória. dedicatória. Tem uma eu esqueci de semana fazer. pra ler isso aí, hein, Ricardo. Exatamente. Rapaz, eu tenho todas as edições dele. Agora eu tenho a quarta. E eu uso para minhas aulas. E eu uso ele nas minhas aulas, tá, Rafa? que bom. Então o pessoal aí que vai ter aula comigo na PMSP, no Autoridade Concurso, ou que já teve no presencial, é o meu livro. Eu vou deixar de meu contato cabeceira. pro pessoal, então. É o Prof. De Lázaro. Se você ficou com alguma dúvida dessa live, você pode encaminhar tanto para a autoridade, né, que é um puta num curso, ou para mim, né? Tanto faz. Do que eu puder ajudar você, dar algumas dicas aí, ali, ó, tá ali, tanto ali, quanto para mim. Prof. De Lázaro, tá bom? Só no Insta, tá bom, pessoal? Não tô no Facebook. Se você mandar mensagem para algum Rafael De Lázaro no Facebook, Não é ele. não sou eu, Fake. tá bom? É fake, Pode é ser um fake. fake. Já que estamos em termos de fake news, seria uma fake Lázaro, no caso, Fake no Lá- Facebook, né? Vitor, Muito bom. fechou? Fechou. Coisa Obrigado pelo linda, carinho, né? gente. Muito Eu que obrigado, agradeço, professor. Rafa. Valeu, gente. Um grande abraço. Não se esqueçam, hein? Seja uma autoridade você também. Valeu. Falou, Valeu. tchau, tchau.